Olá, meus amados. Vamos continuar nossa conversa? No nosso primeiro encontro, nós iniciamos falando sobre o pregador. Na verdade, nós estamos conversando um pouquinho sobre uma disciplina teológica chamada homilética, que significa a arte de pregar. No nosso encontro anterior, nós falamos sobre a importância de alguém que é chamado pelo Senhor para ministrar a sua palavra, a importância desta pessoa estar bem preparada para isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pregação. Então eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 14, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E aí, você continua lendo todo o capítulo de número 2 e você vai encontrar todo o sermão do apóstolo Pedro. Quando chega no versículo 40, diz assim: Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Queridos, nós podemos enxergar aqui, neste capítulo, alguns elementos importantes. Nós enxergamos aqui, primeiro, o pregador, que é o apóstolo Pedro. Nós enxergamos os ouvintes, que foram as 3.000 almas que se renderam ao Senhor Jesus. E nós enxergamos aqui a mensagem do apóstolo Pedro. Mas existe um outro elemento aqui, que é o mais importante de todos, que é o Espírito Santo de Deus. Foi ele que convenceu as 3.000 almas a se renderem. Mas veja bem, apesar do Espírito Santo ser o elemento mais importante nessa história toda, ele utilizou o apóstolo Pedro e ele inspirou o apóstolo Pedro em sua mensagem, no que ele deveria falar para que aquelas pessoas fossem salvas. É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes em algumas igrejas que o Senhor nos leva a ministrar, algumas pessoas nos procuram e dizem assim: Irmã Márcia, Deus me chamou para pregar a sua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor me chamou para pregar a palavra. Então, essas pessoas muitas vezes dizem: mas eu estou muito nervoso, estou muito nervosa, eu tenho muito medo, eu não sei por onde começar. Nós precisamos entender que, para ministrar a palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos saber é esperar em Deus, esperar no Senhor. Como é que eu vou saber qual é a mensagem que eu devo ministrar em determinada igreja, em determinado lugar? Você tem que falar com Deus. É na oração que você vai receber a mensagem. Você precisa, na sua oração, dizer para o Senhor: Senhor, eu vou ministrar em tal lugar. Qual é a palavra específica? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve para aquele determinado povo? Porque o mais interessado na palavra que você vai levar é o próprio Deus. Então você precisa acreditar nisso. Você precisa, se você for chamado para pregar a palavra do Senhor, você precisa crer que o Senhor vai lhe instruir com a mensagem certa. Mas para que você ouça a voz de Deus, para que você receba a resposta da tua oração, você precisa dar tempo para o Senhor. E como que o Senhor vai falar com você? O Senhor usa várias maneiras, várias formas de falar conosco. Para algumas pessoas, o Senhor responde audivelmente. E uma pessoa que ouve a voz de Deus audível é uma pessoa muito privilegiada. E isso é muito importante. Mas isso também é muito raro de acontecer. Então, de que maneira que o Senhor fala conosco? Ele pode falar audivelmente. E ele pode trazer ideias à sua mente. Quando você está orando, quando você está pedindo para o Senhor a mensagem,
quando você está estudando e falando com o Senhor, de repente começam a surgir ideias na sua mente. E como que você pode saber se essas ideias são do Senhor ou são as suas próprias ideias? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmar se as ideias vêm da parte do Senhor. Confirmar de que maneira? Aquecendo o teu coração. Então você vai orar, você vai esperar o Senhor falar com você, as ideias vão começar a aparecer. E quando você está lendo a palavra, quando você está estudando a palavra, de repente você olha e aquele versículo que você já estava acostumado a ler, de repente aquele versículo salta aos teus olhos. Parece que está saindo da página, chamando a tua atenção. É Deus que está falando com você e dizendo, olha, eu quero que você ministre este versículo, através desta palavra, através desta mensagem. Ou quando você está lendo a história de algum personagem bíblico, de repente você começa a chorar e aquela mensagem começa a aquecer o teu coração, é o Senhor, é o Espírito Santo dizendo, é esta mensagem que eu quero que você pregue. Porque antes de você ministrar a palavra, você precisa ser ministrado. A palavra primeiro precisa falar com você. Precisa aquecer o teu coração. E aí você tem certeza, é esta palavra, é esta mensagem que o Senhor quer que eu pregue. Eu acredito nisso e o Senhor tem realizado, tem feito dessa maneira comigo e com muitos pregadores. Então, primeiro, você precisa esperar no Senhor. Segundo, você precisa ser um estudante da palavra de Deus. Você precisa amar a palavra de Deus. Se você quer pregar a palavra, você precisa amar a palavra. Você precisa estudar muito a palavra de Deus. Então, você precisa esperar em Deus, você precisa estudar a palavra de Deus e você precisa investir em alguns materiais. Por exemplo, você precisa ter várias versões da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque se em algum determinado texto você lê em determinada versão, você não consegue entender, você pode, de repente, compreender melhor em outras versões. Você deve também investir em dicionários bíblicos, porque os dicionários vão lhe dar o significado dos termos, a etimologia dos termos, e isso é muito importante para que você possa compreender aquele termo utilizado na Bíblia Sagrada. Você pode também ter muitos comentários bíblicos. Eu tenho alguns comentários bíblicos na minha biblioteca pessoal. Eu gosto muito dos comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, mas eu quero aqui fazer um adendo e dizer que você deve ter comentários bíblicos, deve estudar nos comentários, mas deve ter muito cuidado, deve ter uma cautela com os comentários. Por quê? Porque os comentários bíblicos, eles foram escritos por pessoas que eu sei que estudaram muito, pesquisaram muito para fazer aquele comentário, mas mesmo assim, ela vai colocar a sua opinião no comentário. Então, de acordo com a sua formação teológica, é claro que isso vai influenciar, vai colaborar para que ela faça determinado comentário. Por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma formação presbiteriana. Eu tenho uma formação pentecostal. Então, algum comentário do pastor Hernandes, apesar de eu gostar muito tanto do pastor quanto dos seus comentários, em alguns comentários nós vamos ter certas discordâncias por causa da nossa formação teológica. Então, eu preciso ter uma cautela nisso. Por quê, queridos? Porque quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, nós precisamos dizer exatamente o que o Senhor quis dizer quando ele inspirou o agiógrafo a escrever o que ele escreveu. Nós precisamos dizer o que Deus disse e não o que nós achamos que ele disse ou o que alguém achou que ele disse. Destes achismos é que foram geradas muitas heresias e dessas heresias seitas. Então, isso é muito sério. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós vamos falar. Então, um pregador, quando vai ministrar a palavra de Deus, ele precisa ter muito cuidado com alguns detalhes.
ele precisa esperar no Senhor, ele precisa ser um estudante da palavra de Deus, ele precisa investir em materiais que vão ser importantes na hora de preparar a mensagem. No nosso próximo encontro, eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura do sermão, sobre os tipos de sermão e sobre a estrutura, como é que você vai estruturar o sermão para estar bem preparado antes de subir no púlpito ou de estar em algum lugar para ministrar a palavra de Deus, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e até o próximo.